querem é poder. Está no ar Frida Fala, um podcast feminista para dar voz às mulheres. No ar, a primeira edição do podcast Frida Fala. Este produto de áudio é complemento da pesquisa do conclusão do curso de jornalismo. Eu sou Damares Almeida, pesquisadora, jornalista e apresentadora do programa. Vamos aos tópicos discutidos hoje. Feminismo é movimento social e agente transformador. Estereótipos de gênero na infância auxiliam na manutenção de padrões opressores. Expectativas de gênero, violências e opressões que a desigualdade gera. O feminismo é rodeado de mitos e lendas. Costuma-se dizer por aí que as feministas são bruxas, geralmente porque as primeiras mulheres a propagar ideias de autonomia feminina eram conhecedoras de ervas medicinais ou tinham um comportamento atípico para a época. No entanto, o movimento é um agente modificador social e político, tendo sido responsável por garantir direitos como o voto, trabalho e até o estudo para as mulheres. Para esclarecer, feminismo é a luta pela equidade social e política dos gêneros. Feminista é a pessoa que defende essa ideia. Assim como a sociedade em geral, o feminismo também passou por mudanças significativas no último século. As fases de destaque do movimento são chamadas de ondas. Segundo um artigo da revista QG Feminista, é muito comum a gente se deparar com menções ao feminismo de segunda onda ou a terceira onda do feminismo. Mas o que isso quer dizer? Uma onda feminista foi um momento histórico de relevante efervescência militante e acadêmica, em que determinadas pautas e questões das mulheres insurgiram e dominaram o debate. Assim, a primeira onda aconteceu no final do século XIX. As mulheres europeias lutavam pela conquista do direito ao voto. Até então, todas as manifestações haviam sido pacíficas, mas surgiram revolucionárias que começaram a quebrar vidraças e explodir caixas de correio para chamar a atenção dos governantes. Elas ficaram mundialmente conhecidas como as sufragistas. É possível conhecer um pouco dessa história no filme de 2015, que leva o nome do grupo, dirigido por Sarah Gravel. A segunda onda feminista nasce em meados dos anos de 1950 e perdura até a década de 1990. Em termos de discussão sociológica, esse período é mais amplo do que o anterior. Nele, as mulheres abordaram questões de gênero e sexualidade, questionaram as indústrias pornográficas e de prostituição. Ressaltaram que a condição reprodutiva e a cultura do estupro servem como base para a dominação masculina. Os anos de 1990 foram divisores de água para o mundo da moda, da música, da tecnologia e também para o movimento. Neste momento, aparecem indagações a respeito de gênero, imposições e padrões que limitam a sexualidade e a expressão feminina. As mulheres começam a utilizar termos pejorativos como vadia e sinônimos como empoderadores. Atualmente, vivemos a chamada quarta onda do feminismo. Agora, a principal diferença entre essa e as gerações anteriores é o uso das redes sociais e da internet como ferramentas de disseminação de ideias e informações feministas. Existem milhares de coletivos na internet, como Montes Clarence Filhas de Frida, que apoiam as mulheres vítimas de relacionamento abusivo e outras violências de gênero. Além do contato e das possibilidades que a internet permite aos coletivos, também tem existido rodas de conversa, palestras e pesquisas sobre a desigualdade de gênero. Um dos principais tópicos para a discussão feminista atual tem sido a imposição de padrões às mulheres e aos homens, comportamentos, roupas e brinquedos que são pré-estabelecidos para dividir meninos e meninas desde o momento em que nascem. Antes mesmo de virem ao mundo, as crianças são divididas em duas caixinhas diferentes, a dos meninos e a das meninas. Começa com o chá de revelação do sexo do bebê, em que os pais decidem que a cor rosa determina a chegada de uma garotinha e a cor azul de um garotinho.
Mas as coisas ficam ainda mais complexas conforme as crianças vão crescendo. Os meninos são privados de demonstrar suas vulnerabilidades. As meninas são obrigadas a parecerem frágeis. A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie cita em seu livro Sejamos Todos Feministas, edição de 2014, que se por um lado perdemos muito tempo dizendo às meninas que elas não podem sentir raiva ou ser agressivas ou duras, por outro, elogiamos os meninos pelas mesmas razões. E são essas expectativas de gênero que influenciam no comportamento nocivo da sociedade em relação à mulher, culpabilizando-a pelas violências que sofre, questionando sua autoridade e sanidade, duvidando do conhecimento que elas possuem sobre algum assunto que seja tido como masculino. Um clássico exemplo disso é que nenhum menino tem seu gosto por futebol posto em prova, mas as meninas precisam justificar a afinidade recitando curiosidades desde a criação do time ou do esporte. Isso também acontece quando gostam de quadrinhos ou games. Em outro trecho do livro de Chimamanda, ela conta a experiência de uma amiga, sucessora de um homem em um cargo de gerência. O antecessor era conhecido por ser durão e grosseiro, enquanto a nova gerente era tida como uma pessoa generosa. Mas um dia, ela descobriu que um dos subordinados havia falsificado a folha de ponto e aplicou a ele uma punição. Os funcionários disseram que ela era agressiva e difícil, e até mencionaram que esperavam que a chegada dela trouxesse um toque feminino ao ambiente. A grande questão disso tudo é que um homem seria elogiado e incentivado pela mesma atitude que essa gerente foi criticada. E isso acontece em todas as áreas sociais. As mulheres que expressam suas opiniões são vistas como sentimentais, temperamentais e até loucas. Por isso, que propor discussões feministas, especialmente relacionadas a questões de gênero, é algo que precisa ser feito com urgência e cuidado. O feminismo tem tido o papel de libertar mulheres e homens das amarras limitadoras dos padrões de gênero, além, é claro, de atuar como um fator político na conquista da liberdade feminina. Ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Esta é a música Triste, Louca ou Má, da banda brasileira Francisco El Hombre. Com uma letra forte e empoderadora, ela ressalta a importância do feminismo. E para continuar falando de produções artísticas feministas, aqui vão dicas de literatura. Os 3 livros têm uma linguagem fácil e uma leitura bem rápida, mas com conteúdos muito importantes. O primeiro já foi citado aqui antes, Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. É a transcrição de um discurso da escritora nigeriana. Tem um tom de conversa que deixa a leitura bem mais leve. Nele, há relatos de experiências pessoais e de amigas da autora. O segundo é o livro de poesia da escritora indiana Rupi Kaur, Outros Jeitos de Usar a Boca, dividido em 4 partes: a dor, o amor, a ruptura e a cura. A autora ilustra os próprios poemas e fala de violência sexual, relacionamentos abusivos, empoderamento e feminismo. O próximo tem um formato bem parecido com o anterior. A princesa salva a si mesma neste livro, da Amanda Lovelace.
São poesias curtas sobre liberdade e força feminina. Todos eles são contemporâneos e fáceis de comprar pela internet, bastando uma busca pelos títulos. Outras boas narrativas são os filmes. Algumas opções são As Sufragistas, de Sarah Craven, que conta a história das revolucionárias inglesas pela conquista do voto. Também Estrelas Além do Tempo, de Theodore Melfi. O longa é baseado na história real de 3 mulheres negras que trabalhavam na NASA nos anos 1960. A terceira indicação de hoje é Histórias Cruzadas, que também se passa nos anos 1960. Nele, uma jornalista se propõe a entrevistar mulheres negras que deixavam seus filhos para cuidar das crianças da elite branca. E tem os podcasts de outras jornalistas feministas brasileiras. Procure por As Matildas, que fala sobre a mulher no mercado audiovisual, feito por colaboradoras do site Cinemação. Não deixe de ouvir também o podcast Mamilos, uma parceria das jornalistas Juliana Wallauer e Cris Bartis, com um conteúdo que fala de direitos humanos, privacidade e fake news. Esta foi a primeira edição do podcast Frida Fala, com a apresentação de Damares Almeida e trabalhos técnicos de Pedro Rodrigues. Este produto de áudio é complemento do trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Faculdade FUNORTE, sob orientação da professora Márcia Braga e coordenação de Elpidio Rocha.